Paz, Senhor, povo de Deus, você que está aí nessa tarde abençoada de quinta-feira, onde o Senhor nos proporciona estarmos com saúde e paz, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos, quem está vendo, quem vai nos ver posteriormente. Deixar uma mensagem rapidinha aqui para os irmãos. Eu estava meditando na palavra do Senhor e esta palavra me veio ao meu coração. Diante de tanta coisa que nós estamos vivenciando nos últimos dias, nós estamos vendo a palavra do Senhor sendo cumprida. E um dos pontos em que ela está sendo cumprida, dentre todas, né, e eu creio que toda ela vai ser cumprida, que o próprio Senhor Jesus Cristo, que nenhum tio será retirada da sua palavra, toda ela será cumprida. E nós estamos vendo aí a questão dos falsos profetas. Inclusive, nós temos aí, estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, estamos aí para as últimas aulas. Próximo domingo será a lição de número 10 ou 11, se não me engano, onde nós estamos vendo nesse primeiro trimestre o estudo sobre o combate às heresias, né, que estão agora para nós se apresentando com a roupagem nova. E eu meditando na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e eu fiquei refletindo aqui nas palavras que estão descritas no capítulo 12, e nós vamos ver que eu fico imaginando se hoje, e eu creio que há pessoas que já tiveram e têm essa intimidade, que tiveram esse privilégio de ter uma comunhão, um encontro com Deus de uma forma diferente. Deus se apresenta para nós de formas diferentes para cada pessoa, né? Sempre quando Deus tem um encontro com pessoas, o encontro dele foi diferente. Nós vamos olhar para a Bíblia, ela vai nos relatar isso. O próprio Paulo tem um encontro quando ele estava perseguindo a igreja, ele tem aquela visão de Jesus Cristo no caminho de Damasco, e outros tantos profetas do Antigo Testamento que tiveram um encontro com Deus, que Deus falou com eles. E tem pessoas que têm como nós podemos dizer, que tiveram esse encontro, essa experiência de ter um encontro. Mas eu fico pensando nos dias de hoje, diante de tantos falsos profetas que nós temos, e onde a soberba de alguns chega a tanto que chega a ser cômico, chega a ser brincadeira de alguns que nós estamos vivendo, os falsos profetas, no meio das igrejas, e por incrível que pareça, sendo aplaudidos por muitos nos tempos de hoje. Mas quem conhece verdadeiramente a Bíblia se abstém de tudo isso, porque sabe que isso não é bíblico. Aliás, isso é bíblico no contexto de que iria acontecer os falsos profetas no meio do povo. E hoje, uma brincadeira terrível com a pessoa do Espírito Santo. Pessoas se dizendo, imitando, pessoas agindo como se tivesse com o Espírito Santo. E eu digo para você, meu amado e minha amada irmã, que essas pessoas podem ter tudo, menos o Espírito Santo. Pode ser o Espírito de qualquer coisa, mas menos o Espírito Santo. Mas nós estamos vendo uma enxurrada de coisas, e essas pessoas vão pagar caro por isso. Deus não vai deixar barato isso, não. Isso vai ser vão pagar um preço alto. É uma brincadeira. São heresias que estão sendo propagadas e dizendo que é o Espírito Santo. Mas quando nós voltamos para a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 12, e aqui onde eu estava meditando, eu vejo Paulo, ele vai contar, ele vai dizer, o título na minha Bíblia aqui, ela está dizendo assim, a visão celestial e o Espírito na carne. Paulo relata de uma visão que teve, mas olha como Paulo diz, olha a humildade, nós estamos falando de Paulo. Cada pessoa tem a sua importância na obra. Cada pessoa tem o agir e o trabalhar de Deus é diferente. Mas se a gente olhar o contexto,
Paulo, a gente percebe que foi dado, Paulo parece, assim, está nas entrelinhas que Paulo, ele, não que para Deus isso aqui não tem, cada um que se acha, o Senhor disse que o maior entre os homens aqui é o menor no reino dos céus. Mas se a gente for ver a importância para a igreja de Cristo hoje, estou falando de homens, né? Aqui, lógico, o mais importante para nós, Jesus Cristo. Mas falando na questão de homem, como nós, Paulo, ele se destaca dos demais discípulos, dos demais apóstolos. Mas Paulo, ele vai dizer nesse contexto aqui de 2 Coríntios 12, ele vai dizer, eu conheço um homem. Ele conhece um, Paulo estava falando dele, mas olha a humildade de Paulo. E ele vai falar de uma visão celestial que ele teve. Eu fico imaginando se fosse nós nos dias de hoje. Como tem alguns que agem dessa forma. Além dos enganadores, lógico, né? Que fica dizendo, não, eu estou falando com anjo, eu estou vendo um anjo, tem um anjo aqui, tem um anjo ali. Pessoas que estão enganando as outras, se fazendo passar por um falso espírito que não, na verdade, não tem nada de Espírito Santo. E a gente, quem tem um discernimento de espírito, logo percebe que não é nada. Ou quando é um espírito maligno, que está agindo na vida daquela pessoa, enganando o verdadeiro Espírito Santo, se passando por o verdadeiro Espírito Santo. E nós devemos ter e pedir, clamar para que o Espírito Santo nos dê esse dom de discernimento. Aí Paulo vai dizer, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo também não sei. Mas Paulo está falando na terceira pessoa dele mesmo. Ele disse, eu conheço um homem. Mas era Paulo. Imagina se fosse nós dizer assim, olha, eu fui ao terceiro céu. Eu vi. E aí no versículo de número 7 vai dizer que, veja, ou melhor, no versículo 7 diz, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás. Veja que o motivo de Paulo teve uma visão. Ele vai dizer que foi ao terceiro céu, ele não disse que foi, ele disse que esse homem, ele conhecia um homem, mas ele estava falando dele mesmo. Mas ele se coloca na terceira pessoa, olha a humildade de Paulo. E ele diz assim, este homem ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Olha só, imagina esses homens do dia de hoje. Como eles são a quarta pessoa da Trindade, querem se titular a quarta pessoa da Trindade. E Paulo disse, olha, eu conheço um homem, não sei se na carne, ou fora do corpo, se no corpo ou fora do corpo, que ele foi falado coisas, foi revelado coisas para ele, que não é lícito ao homem falar. Mas para que ele não se exaltasse sobre isso, tudo que ele viu, foi-lhe dado um espinho na cara. Imagina essas pessoas que se dizem ter revelações, né? Dizem ter. Porque eu tive isso, porque eu tive aquilo. Não estou dizendo que não possa ter, tem. Tem sim, tem homens e mulheres que tiveram e têm revelações com Deus. Mas olha a humildade de Paulo. Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu, mas ele não coloca, ele não disse assim, eu fui, eu vi, eu falei. Não, eu conheci um homem que foi falar das coisas que não é lícito falar. E para que ele não se gloriasse disso, não se exaltasse disso, foi-lhe dado um espinho na cara. Para que ele não se exaltasse dessas coisas que ele viu. Quem sabe o que foi revelado a ele. Então, meu amado e minha amada irmã, nós devemos ter cuidado. Nós devemos... As pessoas que realmente tiveram um encontro verdadeiro, que tiveram uma experiência, que o Espírito Santo, as pessoas são humildes. As pessoas não saem por aí vomitando intimidade com Deus, nesse sentido de
eu sou poderoso, eu tenho um anjo, eu não sei o quê. Não. As pessoas que realmente têm o agir do Espírito Santo na vida delas, elas são humildes. Elas falam não aquilo que elas querem falar, não querem se aparecer. Elas falam quando o Espírito Santo determina falar. Porque a palavra diz que os dons é dado, não é para edificação nossa, do homem, é para edificação da igreja de Cristo. E quando o Espírito Santo ele nos usa como instrumento, e Deus nos dá esse dom através do Espírito Santo, é para edificação da igreja, é para exaltação, não é para ser gloriado, para ser engrandecido, para ser exaltado, não. E tem muitos que estão aí, mas na verdade não tem nada de Espírito Santo. Que nós possamos ter cuidado, que nós possamos pedir decidimento ao Espírito Santo. Porque Paulo teve uma intimidade com Deus. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo operou grandes coisas, mas ele sempre se achando o menor dos menores, sempre dizendo para onde ia a glória e a honra, que era para o Senhor Jesus Cristo, era para o nosso Senhor Jesus Cristo. Reflita, meus amados irmãos, nessa palavra. Você que tem a sua Bíblia, você que gosta de ler a Bíblia, você que tem o seu exemplar bíblico, reflita nessa passagem. Eu não sei, e aqui é uma discussão entre os próprios estudantes, os teólogos aí, quem era o espinho na cara de Paulo. Não sei se era um homem, se era uma doença, não sei o que era esse espinho. Mas o porquê nós sabemos, e a Bíblia está nos revelando aqui. E para que não me exaltasse pelas excelências da revelação, foi dado revelações a Paulo, que ele disse que ao homem não era lícito falar sobre elas. Mas Paulo, na sua humildade, Deus ainda vai lhe dar um espinho na cara para que ele não se exaltasse. Imagina, meu amado, é Paulo, estamos falando de Paulo. Quanto mais esses homens aqui, mortais, pecadores, que Deus venha ter misericórdia dessas pessoas que estão brincando com o Espírito Santo nos dias de hoje. E que nós possamos buscar a verdadeira revelação na palavra do Senhor e encontrar nela as respostas para nós não sermos enganados. E buscar a Deus em oração para que Ele nos conceda através do Espírito Santo o dom de discernimento de Espírito. Porque hoje em dia, como diz um professor, está um besterol aí, o pastor, diz, está um besterol e pessoas enganando os outros, se fingindo que tem um agir do Espírito Santo onde não tem, imitando palavras, línguas estranhas que não existem. Uma meninice nos dias de hoje. E, infelizmente, muitos têm seguido essas pessoas. Que nós possamos ter discernimento e seguir a verdadeira palavra do Senhor. Que Deus os abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Mas grato a ti,